e que também ocorre na cidade de Salto. Esse programa não é um programa de literatura, é um programa de cultura, porque não está, em princípio, interessado não há interesse na forma, né? Embora, obviamente, que a forma também tenha lá, de vez em quando, alguma coisa a agregar aqui, né? Mas não se trata de debater literatura, mas debater o conteúdo da obra. Então, por causa disso, qualquer obra, em princípio, serve a obras de teor filosófico, obras filosóficas, obras de natureza sociológica e, sobretudo, obras de natureza ficcional. Esse é o nosso principal objeto de estudo aqui, porque ao longo desses 2 anos que o programa já tem, fomos aprendendo que o melhor de todos os gêneros, o melhor são os gêneros ficcionais. Nada é tão adequado para essa atividade aqui como os gêneros ficcionais. Então, eu queria lembrá-lo sempre de que, embora haja sempre um resumo, esse resumo não os dispensa da tarefa de ler o livro, porque não só, sobretudo porque ler o livro é muito melhor do que ler o resumo. O resumo nunca consegue expressar tão bem o conteúdo do livro quanto o próprio. Então, não deixem de ler o livro. Alguns livros são facilmente livres, como esse, por exemplo, O Misantropo, que é uma peça de teatro, logo é lida com muita facilidade, e vocês, então, com um pouquinho de esforço, aí antes ou depois, tomarão posse de todo o conteúdo da obra. Como a gente já fez aqui o ano passado, nessa altura do ano, nós só temos mais um encontro ainda até o final desse ano, que é o Dom Quixote de Cervantes. Nós preparamos para vocês uma sugestões de edições para quem pretende comprar os livros para o ano que vem. Então, reparem aí que vocês receberam uma folha, em que aí eu vou rapidamente passar os olhos com vocês sobre esses livros que estão aqui. Aqui nós não temos, nesse documento, não temos as datas, mas as datas vocês conseguem facilmente num outro documento, que a Patrícia fornecerá aí, para quem quiser, só pedir a Patrícia que ela tem aí. A primeira obra do ano que vem é O Senhor dos Anéis, só existe uma única tradução no Brasil, que é essa que está aí. Pode ser comprado o livro num volume só, ou então em 3 volumes diferentes. Não tem muito o que escolher, a não ser ler no original, né? Que parece, nesse caso aqui, ser mau negócio, a não ser que você tenha um inglês muito, muito bom. Por causa do vocabulário, daquelas invenções todas de palavras, é um livro que tem uma importância extraordinária, é um dos livros mais importantes escritos no século XX, é uma maravilha de obra, mas é feito com um público que se impressiona com uma certa, como é que se diz, um certo prolixidade de informações. Então é um livro que está dando um trabalho bom para resumir. Não há nenhuma esperança do Harry Potter entrar no programa, tá? Então vocês, por favor, não contem com o Harry Potter, que não haverá Harry Potter nenhum. O segundo livro do ano que vem chama-se 1984, que é um livro do George Orwell, há uma única edição traduzida em português pela Companhia Editora Nacional, por esse editor Wilson Veloso, que é um tradutor, né, desconhecido, mas não há outra edição disponível em português. Temos Os Noivos, e Os Noivos é uma edição problemática, porque, por incrível que pareça, não há nenhum livro brasileiro à venda. Então vocês encontram aí nos sebos uma tradução antiga, feita pelo Raul de Polilo, publicada em 59, em 2 volumes, que é muito boa. Vocês encontram aí uma edição da E de Ouro, também antiga, Marina Guaspari. Essa edição da Marina Guaspari é uma edição da década de 50, 60, por aí. Aqui é aquele velho padrão da E de Ouro mal feito, é tão mal feito que eles não conseguiram escrever na capa Alessandro Manzoni, escreveram só Alessandro. Esqueceram o sobrenome do autor, tão desleixada e ruim que é essa aí de ouro. Agora não tem margem para você poder escrever, são livros de letra pequena,
ruins de ler, são inadequados, ou seja, o que há de pior em termos de técnica de fazer livro, a Ediouro é a campeã. Né? A editora que melhor faz livros ruins. Né? Essa Ediouro. Essas são boas. Essas são exceções da regra. Né? Quando eles não fazem naquele modelo de bolso, eles até que acertam. Né? Algumas, de fato, eles acertam. Agora, não é o caso, infelizmente, dessa. Quem quiser insistir em comprar o livro, não querendo comprar em sebo, existe uma edição aí da editora Inquérito, traduzida por José Dentin, que é um tradutor português, é um livro português. Dá para comprar no site da Livraria Cultura. Não há uma edição boa brasileira disponível no mercado, por incrível que pareça. Aí temos o Fausto II. O Fausto II vocês encontram aí basicamente em duas versões. Uma da editora Itatiaia, em que está o Fausto I e o II juntos. É uma edição muito mal feita, não tem notas, tem problemas de revisão. E a outra edição, da 34, que é baseada na mesma tradução, é muito, muito melhor. Tem notas explicativas, tem ilustrações e é bilíngue. O que é uma grande vantagem, porque sempre dá para olhar lá no original para ver o que foi chutado ali errado. Então, aqui no caso do Fausto, tem uma edição disponível muito boa. Lembre que o asterisco sempre indica a edição que nós usamos como base para fazer os resumos. Aí você tem o Idiota, de Dostoiévski, tem duas edições básicas, uma da 34, traduzida direto do russo, pelo Paulo Bezerra, e a outra, a Nova Aguilar, que é um livro muito luxuoso, vem nas edições completas de Dostoiévski, é traduzido pelo Oscar Mendes, que é um tradutor do tempo antigo, um bom tradutor, com um problema que traduz do francês, não traduz do russo. Então isso já é um fato negativo, porque você perde um pedaço da espontaneidade do texto, né? Então a questão de saber qual é a melhor para comprar, em todo caso, né? Temos essas duas opções aí, pelo menos. Pode-se encontrar a tradução do Oscar Mendes pela José Olímpio ou pela Ediouro, também tem disponíveis também por aí. Aí temos Otelo, de Shakespeare. Otelo tem muitas traduções, ressaltamos aqui 4. Melhoramentos, que é a base, essa é uma edição só encontrada em sebo, é uma publicação da década de 50, depois temos o Nestal de Tempote, também antigo, e tem modernas aí, você tem a Bárbara Leodora e a Vera Caram, a Beatriz Viegas Faria, ambas traduções boas, e vocês encontram aí muito barato nesses livros de bolso da LPM. Né? A Lacerda também tem livro de bolso, é um livro de bolso caro, é preciso dizer, mas também tem valor. A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Lev em russo é traduzido por Leão em português, portanto, só não pode chamar de Leão, porque Leão é espanhol e não é nem Lev nem Leão. Então a gente só aceita aqui Lev Tolstói ou Leão Tolstói. Há uma tradução da Vera Caram, que eu conheço, li, que é razoável, essa aí da Vera Caram. Há uma tradução da 34 do Boris Schneiderman, que é um judeu russo, que foi o primeiro fulano a aqui traduzir diretamente do russo. E tem como complementos importantes, tem um apêndice do Paulo Ronay, tem o pós-fácil do próprio Boris e tem a orelha do Milton Atum. Então esse livro aí, essa tradução foi editada em várias outras ocasiões aí, tá vendo? Pela Boa Leitura em 62, Ediouro em 73, Ciclo do Livro em data desconhecida. Então essa aí parece ser a melhor compra, essa da editora 34. Aí há uma outra edição da Ediouro, também da Ediouro, mas traduzida pelo Marques Rebelo. Marques Rebelo é um grande escritor brasileiro, muitos de vocês devem ter ouvido falar do Espelho Partido, A Estrela Sobe. Marques Rebelo era um escritor do Rio de Janeiro, um escritor assim do subúrbio do Rio de Janeiro, que é um dos nossos melhores romancistas brasileiros. O conjunto chamado O Espelho Partido é uma grande obra de arte, tá? Muito pouco reconhecido como tal, então sempre é um grande escritor traduzindo outro. Tem uma vantagem grande de ser o Marques Rebelo. Agora, é claro
que o Max Rebelo provavelmente não traduziu do russo, deve ter traduzido do francês, embora isso não esteja claro no livro, até de propósito, né? Então, não se sabe o que fazia aí. Se vocês acharem esse Max Rebelo nos sebos, comprem, porque deve ser divertido. Eu não conheço o texto, mas deve ser bom um texto feito pelo Max Rebelo. Depois temos as Confissões de Santo Agostinho, tem só 2 edições no mercado, a da editora Paulus, traduzida por Maria Luísa Jardim Amarante, que menciona ser o texto cotejado com o texto latino. Isso significa, em linguagem eufemística de editora, que não veio do latim, que não foi traduzido do latim, que foi traduzido de uma outra língua, espanhol talvez, ou francês, e que é cotejado, quer dizer, alguém foi lá e comparou para ver se não tinha nenhuma barbaridade. Embora não possa afirmar 100%, não havendo informação contrária no próprio livro, é de se imaginar que seja isso mesmo. E isso é, obviamente, menos bom do que a outra fórmula, que é uma edição da editora Universitária São Francisco, que é essa editora dos franciscanos aí da FAI. E ela publica aqui uma edição feita por 2 jesuítas portugueses. Então aí nós não podemos ter nenhuma dúvida que veio do latim, porque tradução velha de jesuíta português não tem jeito de não ser do latim, porque até mais ou menos até 1960 todo padre sabia latim. Era uma coisa obrigatória no currículo de um padre saber latim, hoje certamente não é mais. Então essa tradução aí é uma tradução com muito pedigree. É uma tradução portuguesa, 2 padres portugueses, que no Brasil também sai pela editora Borges e pela Abril Nova Cultural. Vocês compram em sebo essa edição aí, por muito pouco, nos sebos aí, parece ser melhor do que a outra. Virando a página, tem aí a Traição dos Intelectuais, há uma única tradução em português, que é do Peixoto, do Paulo Neves, de Peixoto Neto. Foi traduzida agora, há meses, muito recente. Édipo Rei, há muitas traduções, há 3 que foram aí especialmente escolhidas. A que nós vamos usar, que é do Mário da Gama Cury, que sai no livro Trilogia Tebana, da editora Zahar. Uma tradução da Cultrix, Jani Bruna, também uma tradução mais antiga, 64. E Lamparina, Donaldo Schiller, que é um tradutor contemporâneo. Então essa é a mais nova. Escolhemos aí a da editora Jorge Zahar, por causa da dimensão intelectual do Mário da Gama Cury, que andou aí traduzindo quase todo o teatro grego. A Teogonia do Exílio só tem uma única edição, por esse Jaá Torrano. Jaá é uma abreviatura assim, tipo João Antônio André, né? Alguma coisa assim, que ele ele mesmo escreve desse jeito aí, como se fosse um nome exótico. Só tem essa tradução, não há outro jeito. O Gênesis, todo o Gênesis, que nós vamos dar com ele aqui, autores da Bíblia, né? Há muitas e muitas traduções, né? Há centenas de traduções, sendo que a nossa predileta é sempre a do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é aquela tradução, que é a tradução da Bíblia da Barça. Aquela Barça que todo mundo tem em casa, que nunca presta atenção, aquela é a melhor tradução da Bíblia que tem, que o padre Antônio Pereira de Figueiredo faz comentários preciosos e maravilhosos sobre os textos. É um homem do tempo do Marquês de Pombal, esse padre. É uma tradução antiga, portanto não tem lá alguma dificuldade às vezes de padrão linguístico, mas é um homem, um sujeito do tempo do Marquês de Pombal, quer dizer, é um negócio velho, né? Aí temos a Fedra, de Jean Racine. Há uma tradução do Milor Fernandes da LTM, que é boa, eu conheço bem. Lembrar sempre que o Milor Fernandes é um sujeito um pouco debochado, então tende a fazer um pouco de graça sempre, o que sempre na medida certa. Então essa tradução é um pouco popular, assim, mas é uma tradução muito bem feita, sobretudo porque ali nesse livro uma descrição da morte do Hipólito, que é uma das mais bonitas, mais bonitos trechos da poesia francesa. E ele traduziu bem esse pedaço aí. Há uma tradução do Mercado Aberto, com o livro Bender, essa que nós vamos usar,
A vantagem de comprar esse livro é que você compra outras duas peças de Racine também, a Ifigênia e a Tebaída, e há finalmente uma tradução da Geni Claudine Segal, que é essa mesma que nós vamos usar hoje, da Martins Fontes, também em seguida de mais duas peças ali. Aí temos o Dr. Fausto, não mais o Fausto, o Dr. Fausto, de Thomas Mann, de que só há uma única tradução no Brasil, traduzida pelo competentíssimo Herbert Caro, que é extraordinariamente bom tradutor alemão. Em 15, Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, vamos ter 3 livros no programa, os outros 2 são Père Goriot e Eugénie Grandet, são os 3 livros de Balzac que foram escolhidos para fazerem parte desse programa, os outros 2 nos próximos anos, né? E o do Balzac temos aí Ilusões Perdidas, há uma tradução interessantíssima. Não sei se vocês sabiam, na década de 40 e 50, quando o Paulo Ronay veio ao Brasil, Paulo Ronay era um refugiado da guerra, um judeu húngaro, que era estudioso de português na Hungria, veio morar aqui e ensinou os brasileiros a traduzir de modo profissional. Então a editora Globo, de Porto Alegre, quando era ainda, né, a falecida editora Globo Porto Alegre, contratou o Paulo Ronay para coordenar um grupo de tradutores para traduzir toda a comédia humana de Balzac, que é o nome que se dá para a junção de 30 e poucos livros, que têm nomes diferentes, e que o Paulo Ronay coordenou, cuja tradução o Paulo Ronay coordenou de um jeito completamente novo. Os tradutores ficavam numa sala na editora, com dicionários e referências em abundância, e trabalhavam juntos, e iam traduzindo toda a comédia humana, e o Paulo Ronay ia mais ou menos sendo o mediador daquilo para dar uma certa coerência. Então, percebam que nessa tradução aí, metade da primeira parte do livro é traduzida por um tal de Ernesto Pelanda, e a segunda pelo Mário Quintana, esse poeta, que era da equipe de tradutores da Globo. Outro que era da equipe de tradutores da Globo era o Érico Veríssimo, que também, mais ou menos, começou a vida literária traduzindo obras para a editora Globo. Se não me engano, traduzindo Proust. Eles também traduziram toda a procura do tempo perdido. Tá? Então, esse livro é muito interessante por causa disso. Há uma edição de bolso da LPM, que eu não conheço, mas parece ser séria, e há uma edição nova, feita por Leila de Aguiar Costa, tradução feita por ela, né, que é a mais completa de todas, os prefácios que o próprio Balzac fez para os livros, e que parece ser a mais sofisticada de todas. Temos Esperando Godot. A única tradução que achamos aí no mercado é essa da Kozak Naifi, que é muito boa, muito bem feita, muito caprichada. Aí tem os Lusíadas. Lusíadas não há tradução nenhuma porque é escrito em português. Mas como é que você indica um livro escrito em português? Aí você tem que escolher a edição que você vai usar a partir da riqueza das notas explicativas, porque quanto melhor for o trabalho de comentário da obra, mais fácil é ler os Lusíadas. Então tem aí 4 grandes escolhas. A editorial tem aí uma edição com comentários do Segismundo Spina e Evanildo Bechara, pessoas antigas. Todo mundo aqui é da antiga, assim, gente assim dos outros tempos e tal. E cuidado que essa mesma ateliê editorial tem uma segunda versão, que é curta, baratinha, mas ela traz apenas alguns trechos da obra. Então, não fazer confusão. A Itatiaia tem aí uma edição também com comentários do Antônio Soares Amora. A De Ouro tem uma edição muito, muito rica, mas muito mal trabalhada, aquele mesmo problema, letra pequena, falta de margem, difícil de trabalhar, que é com esse Francisco da Silveira Bueno, um professor de São Paulo. Tudo isso a gente da antiga, assim, gente que já morreu, aqueles velhos professores comunistas, né? E o Círculo do Livro tem aí, também a Editora Abril tem também para vender, livro velho, né? Feito por um grande comunista chamado Hernani Cidade, um português, Hernani Cidade. Então, qualquer uma dessas 4 que vocês comprem aí, vocês terão notas explicativas em abundância. O que nos remete para o livro número 18, que é o Banquete,
Há uma edição clássica pela editora Globo, antiga, né, do Jorge Palicati, tem que procurar em sebo, não tem jeito. A Universidade Federal do Pará fez toda a tradução, toda a edição da obra de Platão, toda ela traduzida pelo Carlos Alberto Nunes. Vocês encontram por aí, até novo. E, finalmente, tem essas duas aí só. Dom Juan, no Molière, só achamos duas traduções, uma muito malandra do Milos Fernandes, como não podia deixar de ser, que é bem feita, mas tem aquele certo estilo de Milos Fernandes. Há uma segunda da Celina de Aféria, da Edra. E, por último, Macbeth. Tem 4 seleções aí para vocês, 5, né? Nova Fronteira, Bárbara Leodora, a Bárbara Leodora é a maior especialista em Shakespeare no Brasil. Ela não é uma fonte, assim, de grandes interpretações, mas ela é extremamente rica em termos de dados, né, informações. Aí é uma do Manuel Bandeira, feita pela Brasiliense, que eu adoraria ler, se vocês conseguirem. Esse é o velho poeta Manuel Bandeira, que traduziu em 61, quem achar em sebo, não perca a chance de comprar. O Carlos Alberto Nunes, que traduziu todo o Shakespeare, entre eles o Otelo, é essa edição que nós vamos usar. O Geir Campos, que é um tradutor também famoso, traduziu para a tradução brasileira na década de 70, e a LPM tem a edição nova, barata, traduzida pela Beatriz Viegas Faria. Então essas são as sugestões que nós estamos dando a vocês. É sempre bom lembrar que essa lista aí não é uma lista exaustiva, não é a bibliografia crítica de cada livro. É apenas uma tentativa de vocês não comprarem livros errados. Por exemplo, essa editora Martin Claret é uma editora que provavelmente falsificou metade da obra, porque eles só trabalham com livros com direitos autorais já livres, que são livros que têm pelo menos 70 anos, são 70 anos mais velhos do que a morte do autor, contados os 70 anos no dia 1º de janeiro ao ano subsequente da morte. Mas o problema desses livros aí é que a maioria é estrangeira, então tem as traduções, mas as traduções também têm a mesma proteção. E as traduções são recentes, têm 30 anos, 40 anos, não podem ser copiadas. Então o que essa Martin Claret faz é pegar uma tradução de alguém que fez que tem direito autoral, e simplesmente transcreve mudando palavras, por exemplo, em vez de colocar bonito, põe belo. Vai trocando as palavras, aí para parecer que não copiou. Uma tremenda picaretagem. Eu tenho sempre receio de indicar livros da Martin Claret. Eu acho que não é uma coisa decente, nem honesta essa que eles fazem, de falsificar o negócio desse jeito, porque, de repente, uma palavrinha só muda todo o sentido da obra, né? Não é isso? Então, embora muitos deles tenham pela Martin Claret, aí eu sugiro que vocês, essa é uma fonte que vocês vão ter que passar a seu próprio risco, as existências do seu próprio risco, porque não posso recomendar. Agora, o resto que está aqui está aí dentro de um certo padrão de qualidade mínimo que vocês podem, então, procurar no comércio, né? E temos aí, então, a lista para o ano que vem. Não acharam emocionante essa lista? Essa lista é uma coisa emocionante. Antes de a gente entrar no nosso assunto de hoje, eu tenho uma outra coisa aqui que é uma espécie de presente para vocês. Como de vez em quando alguém me pergunta isso, tem esse esquema aqui, que é o esquema básico da literatura. Nós não vamos entrar muito no mérito disso, porque vai demorar 1 hora para explicar isso aqui, tá? Então, eu só queria chamar a atenção para vocês do quadro de baixo, onde diz assim, subgêneros, nativos, tipos de prosa. Então, há 4 tipos de prosa geralmente aceitos. Temos aí os nomes nas línguas mais importantes aí, dessas que nós usamos por aqui, né? E eu preciso também dizer para vocês o seguinte, o fato de que foram divididos em 4, e aqui há mais uma coincidência do número 4, para quem estuda simbólica comigo, por causa da Carla, da Iane, do Rubens, enfim, que há mais uma vez a repetição, digamos, a coincidência do número 4, o fato de que pretende-se que as obras de arte caibam, também está Dirceu Amor, né, caibam no número Cláudio, né, no número 4, Luiz, né, muito bem.
Então, isso significa simplesmente o seguinte, significa que, de modo geral, esse esquema aqui funciona. Agora, tem obras que são um pouco, em inglês fala-se assim, né, borderline, né, estão assim no meio do caminho. Então, isso é mais ou menos, para não levar muito a sério, essas exceções, não porque hoje em dia todo mundo tem autores que se divertem só para produzir obras, para burlar essa classificação. O que é uma cretinice, mas é comum, né? Você fazer uma obra só para fazer de conta que, para provar que isso não existe, é bobagem, né? Então, apenas a título de cultura geral aqui, né? Temos aí romance, né, que em espanhol chama-se novela, e é por isso que esse negócio que nós temos aqui chamado telenovela chama assim, porque nós copiamos isso dos espanhóis. E aqui, na verdade, o nome em português devia ser teleromance. Mas nós copiamos o gênero da TV espanhola, e lá na Espanha, novela chama, romance chama novela. Então, é por isso que nós chamamos aqui erroneamente de telenovela, quando devia ser teleromance. Aí temos o roman francês, temos em inglês novel, né, que vem exatamente de novela, e romance, até em inglês também se usa assim, apenas no sentido fantástico. Em alemão fala roman, né, e alguns exemplos aqui. Os Demônios, que já esteve aqui, a Montanha Mágica, o Vermelho Negro, a Madame Bovary, que está no programa, Mal Flanders, que está no programa, e o Processo Mauritius, que está no programa também. Não esse ano, né? O que é um romance? É uma narrativa longa e complexa, onde planos heterogêneos se entrelaçam em torno de vários personagens. O foco do romance está na interação entre esses planos todos. Os romances são, em tese, complexos. Tem muitas histórias que se interrelacionam entre si. Quem é que inventou o romance? Começa no século XVII com Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes. Depois ele é modificado e tem a forma atual a partir do Sir Walter Scott e do Honoré de Balzac. São esses os dois autores modernos que deram a forma moderna do romance. Então, o Walter Scott e o Honoré de Balzac é que mudam para a forma atual. Extensão. É um pouco de bobagem isso, mas, em todo caso, um romance, de modo geral, tem mais de 100 páginas. O segundo gênero é novela. Novela, em espanhol, fala novela, aqui deve ter uma L a mais. Novela curta. Em francês chama-se nouvelle, em inglês novela, fala em italiano e em inglês, né? Em francês novelle. E aí você tem alguns exemplos. A Metamorfose, O Coração das Trevas, Billy Budd, O Velho Mar, Bartleby, o Escrivão, A Morte de Ivan Illich. Qual é a diferença da novela para o romance? É que a novela é uma narrativa média, unificada por um só trama. Então, enquanto no romance há várias tramas que se interrelacionam, a novela conta a história do começo ao fim de um sujeito só, seguindo mais ou menos uma espécie de encadeamento cinematográfico. E por isso a novela é mais simples e, de modo geral, mais curta do que o romance. Então, considera-se que a novela tem aí alguma coisa como 50 a 100 páginas. Começa no Renascimento com Boccaccio, é o autor das novelas. Aí temos o terceiro gênero, conto. Nós aqui nesse nosso programa não temos nada abaixo de novela, porque as obras muito curtas não funcionam aqui no nosso esquema. Então, sempre haverá aqui no nosso programa, ou quando for literatura, novela ou romance, nunca tem conto. O conto, que em espanhol fala cuento, em francês chama-se conte, ou nouvelle, quando é imaginativo, em inglês short story, em alemão Kurzgeschichte. Como exemplo tem aí O Veredito, Canterbury Tales, são contos, A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, O Alienista, do Machado de Assis, Os Duelistas, A Missa do Galo, Machado de Assis também. Descrição: é uma narrativa curta, tensa e surpreendente. O conto é aquele tipo de história que passa a perna em você no final, que no final surpreende, né, te surpreende e te bate a carteira no último minuto. Né? Isso é um conto, né? O conto exige no final uma surpresa. Ele começa nas fábulas medievais, mas na modernidade ele é de autoria do Edgar Allan Poe e do Chekhov. O que caracteriza fisicamente um conto é menos de 50 páginas, não é isso? Leitura de até 30 minutos. Aí embaixo há uma explicaçãozinha.
Júlio Cortázar diz que romance é filme, conto fotografia. O romance ganha por pontos, o conto por nocaute. Então, é isso que o conto é uma espécie de nocaute. O sujeito te dá um murro de cara, você já cai em chão. O romance não, o romance estica a história durante 11 rounds, né, lentamente e tal. Essa é uma boa maneira de separar as duas, eu acho muito boa essa explicação do Júlio Cortázar. E por último tem a crônica. A crônica não é, rigorosamente falando, um gênero literário, a crônica é um gênero jornalístico, e talvez o Brasil seja o país que deu mais crônicas ao mundo. Nenhum outro país deu certo a crônica como aqui. Então, embora tenha em todo lugar, a crônica aqui é uma espécie de, quase uma espécie de gênero nacional, assim. Então, esse pessoal que escreve em jornal aqui ficou especialista em crônica. Então, a crônica, chronique em francês, né? Chronicle em inglês, chronique em alemão, com C e não com K, por favor. Exemplos. Isso sou eu que estou dizendo. Eu acho que o que a gente chama de contos da televisão é tudo crônica. Eu imagino hoje que o que o Dalton Televisão faça não seja um conto, seja um crônica. Quer dizer, a crônica é o quê? É um conto sem enredo, como diz ali no seguinte. Está ali um crítico dizendo que a crônica é um conto sem enredo. É o que o Dr. Trevisan faz. A crônica mais famosa brasileira é uma crônica do Rubem Fonseca, chamada Ai de Ti Copacabana. Esse Rubem Braga, né? Desculpe. Braga, desculpe. Tá? Esse Rubem Braga é o maior contista brasileiro, considerado como tal. Ele é um subgênero jornalístico, só pega certo no jornal, e, em geral, lê-se numa sentada, quer dizer, uma página, porque ele tem ali aquele tamanho do escrito de jornal, que é sempre pequeno, porque o jornal tem sempre uma escassez de espaço natural. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é apenas um passeio pelos gêneros literários, para vocês terem um pouco de ideia do que nós estamos falando aqui, quando a gente se refere a um outro gênero, a um gênero qualquer. Existe gente especializada em burlar isso, mas aí também, né, tem a dó, né? Então, é muito difícil sair mais ou menos desse esquema aí. É claro que isso é contestável, talvez uma das mais comuns, um dos debates mais comuns no mundo da literatura seja a classificação de gêneros. Mas não tem problema isso, sabe? Isso é uma coisa que é comum em todas as coisas, tudo tem esse mesmo de problema. A música também é assim. Quando eu digo música, eu falo de música erudita, né? Também tem o mesmo problema. Mas é mais ou menos para ter uma ideia, não é para a gente brigar a ferro e fogo com isso. Tá certo? Vamos lá? Muito bem. Nosso autor de hoje chama-se Jean-Baptiste Poquelin, ou mais conhecido como Molière. E esse Molière é uma pessoa, um dos mais importantes escritores dramáticos que o mundo já teve. Escreveu, foi quase um mestre completamente insuperável de um subgênero de teatro chamado comédia. A comédia o conceito de comédia teve uma história que é preciso eu contar a vocês aqui em 2 minutos, que a comédia começa na Grécia. Ela começa no sentido satírico. O maior de todos os escritores comediantes da Grécia é o Aristófanes. Aristófanes, que é contemporâneo de Sócrates. Portanto, é um sujeito que deve ter aí alguma coisa como 2.400 anos, mais ou menos, por aí, de existência. A comédia na Grécia nunca teve grande importância. Ela nunca foi de verdade um gênero que tivesse assim grande significado. Ela era uma maneira de ter alguma crítica social. E quando Aristóteles escreve a Poética, que é o primeiro grande livro de teoria da literatura que foi escrito, chamado Poética, Aristóteles nos diz que comédia é o nome que se dá ao gênero dramático quando as coisas no final dão certo. Então, naquele momento lá, embora Aristóteles seja um satírico, Aristófanes seja um satírico, mesmo assim há a compreensão dos gregos antigos de que o que caracteriza a comédia é uma situação em que alguma coisa dá certo no final. Por exemplo, o menino casa com a menina, o sujeito arruma um emprego, o outro lá não perde a fortuna,
No final as coisas se arremendam. E a tragédia é o contrário, é quando no final tudo dá errado. Então essa comédia grega aristofânica, digamos assim, veio para a modernidade e foi muito importante no tempo dos romanos, sobretudo por meio de um sujeito chamado Plauto. Plauto era, de todos os comediógrafos, né, romanos, o mais importante de todos. E os romanos gostavam muito do gênero comédia e não gostavam muito do gênero tragédia. Então a tragédia no tempo dos romanos não prosperou, a não ser como apoio àquelas filosofias estoicas de Cícero. Então havia um pouco de tragédia, mas num sentido já muito didático, mais do que era no tempo dos gregos. O grau que os gregos chegaram com a tragédia grega foi inalcançado, nunca mais ninguém foi capaz de fazer igual. Mas a comédia, no tempo de Roma, mais ou menos funcionou, e depois, na medida em que foi entrando pela Idade Média, a comédia sobreviveu, então, em diversas formas cômicas locais, sobretudo numa forma cômica italiana chamada comédia dell'arte. A comédia dell'arte é uma comédia caótica, em que, na prática, todo mundo improvisa tudo, não há texto nenhum, e é o gênero típico dos saltimbancos, daquele pessoal que saía por aí numa carroça, 20 foram pessoas dentro, indo de lugar em lugar, encenando as peças na praça e fazendo mais palhaçada do que teatro. Esse gênero, chamado comédia dell'arte, é um gênero que até hoje continua vivíssimo. É o Ratinho, é o Renato Aragão e os Trapalhões, é o Carlo Bronco o Dinossauro, é o... Né, como é que é quem? Eu acho que esse até que não. Esse já é porque é o que nós chamamos de cômico hoje em dia. Porque hoje em dia tem cômico e tem humorista. O humorista, que esse é cantor, né? Mas o cômico é o sujeito esculhambado, né? É o Ratinho, é esse negócio que faz um teatro assim, muito bagunçado. Então isso são todos resquícios da comédia dell'arte. E o Molière, de certa maneira, faz parte dessa família também. Claro que num nível técnico muito mais alto, mas no fundo, a comédia de arte, a comédia dell'arte é a base da comédia de Molière. Então o Molière é contemporâneo dos grandes reis franceses, sobretudo dos 14, rei Sol, que é quando então finalmente o absolutismo francês se estabelece do jeito como depois irá está presente na Revolução Francesa. Há uma cronologia que é importante que a gente visse, a primeira vez que a gente estuda a mulher aqui. Então, olha só, os três grandes escritores dramáticos franceses da história são Corneille, na sequência cronológica, Corneille, Molière e Racine. Corneille, Molière e Racine. Sendo que Racine e Corneille são escritores trágicos. E o Molière é um escritor cômico. E eles todos os três conviveram mais ou menos na mesma época. Eles se conheceram, cantaram juntos, falaram um com o outro, tem diferença de idade, mas eles vieram juntos. E isso é uma coisa que eu digo para vocês que acontece frequentemente. Também aconteceu a mesma coisa com Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Também aconteceu a mesma coisa com Newton e com Leibniz, que ambos desenvolveram o cálculo sem se falar. Há alguma coisa no mundo inexplicada que eu sempre cito a vocês o Rupert Sheldrake como sendo a referência, que é a ideia da ressonância mórfica. Quer dizer, há alguma coisa, há uma espécie de campo que é aquilo que talvez explique a psicologia de Jung de alguma maneira. Aliás, até mesmo sugerido pelo próprio Freud, na interpretação dos sonhos, há um campo morfogenético que é alguma coisa que a gente não vê, mas de que, de alguma maneira, interfere no conjunto dos seres humanos, assim como há um que interfere no conjunto dos cachorros, outro que interfere no conjunto dos grilos, outro nas tartarugas e assim por diante. Mas isso é um assunto bem grande e não é bem a hora, né? Sei que esses três grandes escritores franceses foram contemporâneos. Então, nasce o Corneille em 1606, em 1616, só 10 anos depois, morre Shakespeare. Para vocês terem uma ideia de como estão-se próximo de Shakespeare aqui. Shakespeare havia desenvolvido o teatro moderno nas Ilhas Britânicas. Naquela época, isso significava muito pouco, porque afinal havia uma distância cultural e física muito grande da Inglaterra.
Mas a proximidade cronológica é grande, olha aí. O Corneille nasceu antes da morte de Shakespeare. Em 1622, ou seja, exatamente 200 anos antes da independência do Brasil, nasce Molière, no dia 15 de janeiro, numa família de comerciantes ricos, e é batizado na igreja de Saint-Eustáquio, a igreja mais bonita de Paris, na minha opinião, aliás, Saint-Eustáquio, ali no Les Halles, ali onde tinha ali aquele mercado, que é uma maravilha, com o nome de Jean-Baptiste Poquelin. É uma igreja abandonada, ninguém vai lá. Então você vai ser o único turista que vai visitar Saint-Eustáquio quando for lá, tá? Que é uma coisa maravilhosa. Saint-Eustáquio, no Marais, ali no Les Halles, ali onde tinha aquele mercado, né? E o pai dele é um sujeito com uma tremenda sinecura. O pai dele é tapissier ordinaire de Rouen. O que é isso? É um cargo que você compra, o rei te vende isso, e você passa a ter o direito de ser o único sujeito que vende tapeçarias para o rei. Não só o único, mas um dos poucos. Então você imagine todas as tapeçarias que vão nos prédios públicos franceses, têm que obrigatoriamente passar pela intermediação econômica do pai de Molière, quer dizer, é já uma espécie de pequena burguesia muito, muito rica, porque você tem um reserva de mercado de compras que não tem tamanho, né? O valor é imenso. Imagine se o rei deve fazer economia para comprar tapetes, aqueles tapetes Gobelin, aquelas coisas maravilhosas, né? Então o Molière nasce numa família muito bem de vida, assim. Ela não tinha nobreza, mas tinha essa sinecura, que era uma gana. Por exemplo, tinha também a sinecura dos compradores, dos provadores de manteiga. Quando vinha a manteiga lá para o Palácio de Versailles, tinha um sujeito que ia provar a manteiga para saber se não estava rançosa e tal. Então, esse era outro cargo. Havia uma porção de cargos, assim, que eram autênticas sinecuras, de que o pai de Molière tinha uma, que era essa de ser vendedor de tapetes. Nesse ano, o cardeal Richelieu virou cardeal. O cardeal Richelieu, quando eu fui com a minha filha Clara para Paris, primeira vez que a Clara foi para a França, nós estávamos lá atrás porque nós conseguimos, eu perdi todo o dinheiro, todas as coisas que você puder imaginar no trem. E eu e a Clara ficamos, então, reduzidos a uma miséria, assim, de 50 francos. Meio por culpa dela. Porque ela, em vez de ficar contemplando a paisagem, veio lendo O Senhor dos Anéis desesperadamente o tempo todo. Nós íamos brigando no trem, esquecido. Aí nós fomos lá procurar trocar uns francos antigos que eu tinha no banco. Só podia trocar no Banco Central francês. E aí, como estava fechado, era segunda-feira de manhã, nós fomos visitar lembra, filha, aquele palácio onde tinha lá a sala do cardeal Richelieu. A primeira coisa que você viu de Paris foi o negócio do Richelieu. E o cardeal Richelieu era um padre que não tinha vocação nenhuma para padre, era na verdade um político. Naquela época acontecia isso muito frequentemente, você ia ser padre só porque tinha a promessa de um cargo eclesiástico. E o Richelieu mandava na França, porque o rei era o Luís XIII, que é de todos os reis da França o mais enigmático, um sujeito que viveu muito pouco e passou o tempo todo muito doente, muito doente. Então era um sujeito que não fazia nada a não ser ficar doente. E ele era então controlado pelo cardeal Richelieu, que é quem comandava a França. O cardeal Richelieu é quem mandava na França, tá? E esse cardeal Richelieu, então, neste ano em que o Molière nasce, torna-se uma espécie de primeiro-ministro francês. Em 24, ele entra para o gabinete de Luís XIII, né, e torna-se chefe do Conselho Real e, na prática, governa a França, dedicando-se, entre outras coisas, a destruir o protestantismo, que na França era representado pelos huguenotes, o partido huguenote. Foi completamente destruído. Não há protestantismo na França, nem para remédios, muito irrelevante. Foi obra do cardeal Richelieu. Fez isso fundamentalmente. Em 1632, morre a mãe de Molière, Marie Cresse. Em 1633, Jean Poquelin casa-se de novo e interna o filho no colégio de Clermont. Hoje, o Liceu Louis de Grand em Paris, que é a mais importante escola assim, de ensino médio francesa, é o Liceu Louis Le Grand. E ele, naquela época, era uma escola jesuíta,
E ele, então, forma-se lá em 39. Em 38, é instalado na França por Antoine Arnauld o movimento jansenista, no convento de Port-Royal, de inspiração agostiniana, de Santo Agostinho, para combater o excesso do otimismo humanista. O humanismo é a ideia de que os seres humanos são capazes de sozinhos salvar a sua própria alma, é, no fundo, um movimento gnóstico, e o jansenismo era um padre católico holandês chamado Cornelius Jansen, quem recuperou aquilo que é o coração do agostinianismo, de Santo Agostinho, que é a ideia da predestinação. Nós estamos, em princípio, perdidos. Se não fizermos muito esforço, nós estamos condenados garantidamente ao inferno. Então, o jansenismo era essa ideia de botar humildade no ser humano, deixar de ser o triunfalista, como são os humanistas em geral, e prestar atenção no nosso estado de criação e não de criador. O Vermelho e Negro, todos os padres que ajudam o Julián Sorel são jansenistas. Só que no tempo do Vermelho e Negro, que é no tempo da Restauração, 1830, já havia perdido a conotação política, o jansenismo. Ele foi destruído pelo próprio Luís XIV. Mas veja, é interessante que tivesse nascido aí esse movimento na França. No lugar do mundo onde o jansenismo teve mais força foi na França. Em 1939, nasce Jean Racine, que é o terceiro grande dramaturgo, mais jovem dos três. Em 42, morre o cardeal Richelieu, e nesse ano o Jean-Baptiste Molère, né, teria se formado em Direito em Orleans, questão polêmica até hoje. Há dúvida sobre se isso é verdade ou não. Nessa época teria sido influenciado pelo filósofo epicurista Gassendi, que era professor lá em Orleans. Começa nesse ano uma relação amorosa com a Madeleine Béjart. Madeleine Béjart era filha de Joseph Béjart, que era o patriarca de uma família de gente de teatro. Eu não sei se vocês se dão conta o que significava naquela época um sujeito que era tapissier ordinaire du roi, quer dizer, o sujeito que era da corte, né, era um agregado da corte, se meter com uma família de gente de teatro, que era o tipo da profissão desclassificada socialmente. Então, isso que aconteceu aqui é de uma gravidade tremenda. A gente hoje em dia não acha estranho, né? Porque os nossos costumes são outros. Mas para essa época, ou mulher ter se metido nisso, ter abandonado a possibilidade de uma carreira burguesa na corte para ser de teatro, é um negócio mais ou menos como se você chegar em casa e disser que você avisar a família que você vai dançar no programa do Chacrinha. Qualquer coisa assim, mais ou menos o equivalente, né, no mundo moderno. Acho que também hoje em dia ninguém ia ligar muito também. Não tem mais, pois é. Tá certo, é verdade. Então, vocês já entendem, né, que esse fato aqui é um fato muito importante na biografia de Molière. Em 43 morre o Luís XIII, o doente, né, o doente, enfermo Luís XIII, e começa a regência da Ana da Áustria, que é a mãe dele, mãe de Luís XIV. Aquela data que está ali está errada. 1601-166 é a data de nascimento e morte da Ana da Áustria. Então, corrijam, por favor, façam uma flechinha. Essas duas datas ali são da Ana da Áustria e não de Luís XIV. As datas de Luís XIV são 1638 a 1715, 1638 a 1715. Quer dizer, assume a mulher, que era mais velha do que o marido, coisa muito estranha, mas ela era mais velha que o marido, quase 10 anos, e ela então vai governar a França, mas ela não entende de governar a França, ela era uma rainha, uma pessoa de casa, assim. Então, o que acontece é que, no lugar do Richelieu, ela coloca o cardeal Jules Mazarin. Então, a França passa a ser aí dominada por um outro cardeal chamado Mazarin, que era o Richelieu da rainha, né? O que também era padre e que também era um sujeito de vocação política. Tanto um quanto o outro, na teoria das castas, eram de segunda casta, não eram padres de verdade. Estavam padres, mas no fundo eram homens políticos, profundamente políticos. E habilidosíssimos, por falar nisso, ambos, extremamente habilidosos. Então, o nosso cardeal Jules Mazarin passa a ser agora quem governa a França.
O Jean Baptiste forma no dia 30 de junho com a família Béjart. Essa família Béjart não tem nenhuma ligação com esse Maurice Béjart. Tem hoje aí acho que é um dançarino chamado Maurice, é um coreógrafo, né? E não há nenhuma ligação com esse Maurice Béjart. Esse Maurice Béjart tem outro nome, apenas usou esse, porque achou que era bonito, assim, por razões de marketing só. Não é... tá? E o Molière, junto com a família, formam uma trupe de teatro, l'Illustre Théâtre, o Teatro Ilustre. Isso é uma coisa de um escândalo de proporções indescritíveis. O sujeito larga de ser tapissier ordinaire do roi para ser um saltimbanco. Um negócio terrível, né? Do ponto de vista da expectativa da família do Molière. A primeira apresentação da companhia começa em 44, e em 45 vai à bancarrota. E o Jean-Baptiste Poquelin 2 vezes à prisão por dívidas, de onde o seu pai rico, né, o resgata. Ele fica assim 2, 3 dias preso só. Nessa altura do campeonato, o Jean-Baptiste adota o sobrenome Molière, inspirado numa pequena aldeia do sul da França, para não comprometer socialmente o pai, porque ficava chato agora para a família, né, ele usar o nome da família. Então, daí para frente só é que ele se chama Molière. Antes disso, não. Por causa do fracasso público é que ele virou Molière. Em 46, Molière começa período de 13 anos como ator itinerante pelo interior, ensinando peças italianas, mais ou menos estilo comédia dell'arte, sob o patrocínio de diversas autoridades regionais, como o Duque de Fernon e o Príncipe de Conti. Ou seja, 13 anos na estrada encenando peças como um saltimbanco, o filho do tapissier ordinaire de roi, destinado a ser rico, né? Basicamente ser rico. Vai para uma cidadezinha do interior, lá numa certa região, apresenta-se ao principal governante, e o principal governante o assume como protegido. É assim que fazia. Essa é uma invenção inglesa. O Shakespeare passou a vida inteira fazendo isso, sempre protegido pelo rei ou por algum grande, alguém da aristocracia, por exemplo. Era um patrocínio no sentido político, né? Não tanto econômico. Também deixava ficar lá num determinado pedaço do castelo, pagava lá o almoço, entenderam? Era assim que funcionava. Ficou 13 anos fazendo isso o Molière. Em 48 começam os distúrbios da Fronde, la Fronde, em francês, ou Fronde. Foi uma rebelião da aristocracia com o objetivo de recuperar direitos usurpados por Richelieu. Ou seja, tudo começa em 1314, quando o Filipe IV o Belo usurpa os direitos da igreja e cria uma monarquia independente do poder eclesiástico. No entanto, dentro da aristocracia existem vários graus de poder. Então você tem lá o rei, mas também tem todos os condes, marqueses e duques, etc., e durante o governo do Richelieu, o que ele fez foi um trabalho de produzir ações concretas para centralizar tudo na mão do rei. E os nobres foram perdendo espaço, e quando chega um certo momento, eles se organizam, movimentam um povo para exigir diversas prerrogativas que perderam, mas isso tudo está errado, os nobres não conseguem sucesso, há muitos distúrbios populares, sem ser uma guerra civil, não foi isso. E no final das contas, quando acabou a história toda da Fronda, os nobres tinham menos poder do que quando tinha começado a Fronda. E então, nessa hora, para poder dar a eles alguma compensação, é que se cria esse fausto todo do Império Francês, quer dizer, o que se fez em Versalhes, o Rei Sol, o Luís XIV, era o Rei Sol, porque dava uma festa de arromba, quase uma festa do mundo todo final de semana. Os nobres moravam todos em Versalhes. Quer dizer, para substituir o poder que os nobres não tinham mais, o rei criou uma espécie de ilha encantada em torno de Versalhes para compensá-los do poder político que eles perderam. E aí então é que vocês compreendem a importância que tem um sujeito como Molière, porque já que agora existe um mundo assim de festa permanente, então o Molière é uma espécie de né, que faz um entretenimento oficial, porque o que é que você pode ouvir no palácio? Ou você ouve música ou ouve teatro, não é outro entretenimento possível. Então o Molière passou a ser aceito, foi transformado na corte como uma espécie de animador de ambiente da corte francesa. E daí todo o sucesso que ele teve daí para frente.
Mas vamos ver como é que ele chegou lá, tá? Ele está em desgraça ainda, está lá fazendo peçazinha de teatro no interior, fugindo da polícia. Né? É isso que ele está fazendo, né? Muito bem. Ele quando chega aí nessa altura, né? Em 1653, mulher forma nova companhia sob a proteção do príncipe de Conti até 57, quando ele se transforma em devoto. O que significa que eu pulei uma linha aí, não é isso? Não pulei aqui a linha que fala do partido do Santo Sacramento? Pulei em 1627, não é isso? Houve a criação de uma entidade chamada Companhia do Santo Sacramento, que era conhecida como Partido dos Devotos, que, quando com Bossuet, para quem não sabe, foi, muito mais tarde, membro desse grupo. Bossuet foi um padre sermonista, que é o segundo mais importante do mundo, só perde para o nosso padre Antônio Vieira, que foi o mais importante sermonista de toda a história. Quer dizer, o padre Antônio Vieira é o mais importante artista do gênero sermão. É uma maravilha o padre Antônio Vieira. Quem tem interesse em aprender a pontuar, tem que ler o padre Antônio Vieira. Ninguém ensina você tão bem português sobre o aspecto sintático quanto o padre Antônio Vieira. Então, o que é isso? Do mesmo modo que o movimento jansenista é uma tentativa de reunir alguns nobres para aí policiar os excessos de natureza assim lúdica, né, lúbrica dos governantes. Então, os devotos são pessoas comuns que pertencem a uma espécie de maçonaria, entre aspas, tá? Uma maçonaria de natureza religiosa, que ficava então fazendo pressão para não ter excessos morais, essas coisas todas aí. Então, esse Conti, esse príncipe de Conti, quando se torna devoto, larga a mulher. Porque, sob o ponto de vista dos devotos, teatro é coisa do diabo. É isso? Então, agora sim, em 1754, cede ao seu irmão, o irmão dele, mais novo, já do segundo casamento, cede a prerrogativa de fornecedor oficial do tapete. Ele nunca foi, mas ele tinha ainda o direito, então cedeu o direito. Em 55, ele estreia em Lyon a peça L'Étourdi, o Estouvado, o Apressado, né? A primeira comédia de Molière. Em 56, estreia em Béziers, Le Dépit Amoureux, o Despeito Amoroso, Dor de Cotovelo, que é a segunda peça. Em 57, a companhia do Molière, agora sob a proteção de Monsieur, irmão do rei, passa a chamar-se Troupe de Monsieur. Aí já estava aceito pela nobreza novamente, passou a ser protegido por um sujeito importante, que é o irmão do rei. O irmão do rei é sempre um sujeito sem agenda, né? Sem assunto, porque o rei é o rei. Então é irmão, esse chama-se Carlos de Orleans, se não me engano, tá? Esse irmão, que é o Monsieur. Em 58, Molière volta a Paris, apresentando-se no Louvre, no dia 24 de outubro, na presença do rei, a tragédia Nicomède de Corneille, que já era mais velho, e possivelmente a comédia Le Dépit Amoureux. Ninguém sabe ao certo se foi essa mesmo. Naquela época, toda tragédia necessariamente era seguida de uma comédia. Então, fazia-se essa fórmula como uma fórmula tradicional no teatro francês, punha uma tragédia antes e uma comédia depois. O pessoal ficava chateado na primeira e morria de rir na segunda. Tá? Era um jeito de compensar as lágrimas da primeira história. E o rei ficou muito interessado, muito impressionado, e o rei, então, instalou a companhia de Molière no Palácio Petit Bourbon, que não existe mais. Quando foi feito a colonnade do Louvre, quando foi feita aquelas duas grandes, onde tem aquela parte que segue o rio, aqui houve a demolição do Petit Bourbon. Mas ficou ali o Molière, ou seja, num lugar maravilhoso, né, onde dividia o espaço com os comediantes italianos, porque o jeito italiano dominava a comédia na França naquela época. Em 59, estreia com sucesso a peça Les Précieuses Ridicules, As Preciosas Ridículas. Em 60, estreia Scaranelli, ou Le Cocu Imaginaire, O Corno Imaginário. É isso que significa literalmente. Como o irmão morre, ele retoma a prerrogativa de fornecedor oficial de tapete, embora nunca vá ser isso.
e o Partido dos Devotos cresce em importância política. Mazarin tenta de todo jeito destruí-los, mas não consegue. Em 61 morre Adel Mazarin e assume o Luís XIV, finalmente. Agora já tinha idade para assumir, e isso, o Rei Sol, né, era o cognome do Luís XIV, com poderes absolutos, graças à obra centralizadora dos cardeais Richelieu e Mazarin. Mandava só ele. Todas as prerrogativas políticas da aristocracia foram retiradas. E ele é, portanto, um rei completamente absolutista. O seu sucessor, Luís XV, também será isso. E o Luís XVI, que é o que foi guilhotinado, foi o que pagou o pato, tendo de todos os três o melhor. Quer dizer, era um homem bom, um homem justo, e que pagou o pato por esses dois aqui, que usaram o quanto puseram a prerrogativa de ser absolutistas do jeito que foram. Quem é o Mazarin de Luís XIV? Houve vários, mas o mais importante foi o Colbert, Jean-Baptiste Colbert, que era ministro das Finanças, e que havia sido secretário particular de Mazarin nos 10 anos anteriores. Mulher encena com fracasso a comédia heróica Dom Garcia Navarre e com sucesso L'École de Marie, a Escola de Marido. O grupo teatral de mulher começa a se apresentar no Palais Royal, que até hoje existe, enquanto duram as reformas do Louvre, que exigiram a demolição do Petit Bourbon. Em novembro, mulher apresenta ao rei em Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte era o castelo principal do rei da França antes de Versailles. Versailles estava em construção nessa época, e Vaux-le-Vicomte era o grande palácio do rei. Era no lugar máximo onde alguém pode se encontrar com o rei. Sua primeira comédia-ballet, Les Fâcheux, Os Infortunos. Durante as festas, em homenagem ao novo rei, mulher torna-se comediógrafo oficial da corte. Pronto. Agora ele tem também uma sinecura, só que agora é da seu gosto, né? Em vez de vender tapetes, ele vende peças. O fato de ele ser isso, significa que uma boa parte da obra de mulher não tem muito valor, porque são obras, fundamentalmente, em que eram feitas peças para certas festas. Então era tudo feito meio em cima da perna, assim, e o Molière, às vezes, tem momentos baixos, assim, de qualidade dramática. Ele era um produtor oficial de peças, não podia dizer não, tinha prazos muito, muito pequenos, e é por isso que a obra de Molière tem alguma flutuação. Em 62, Molière casa-se com Armande Béjart, 20 anos mais jovem, acreditando ser irmã de sua amante Madeleine, mas que era, na verdade, filha dela com o Duque de Modena. Reparem que o começo, se vocês olharem lá, apenas fazer um toque aqui de fofoca e futricação social, né, se vocês olharem ali para o ano de 1642, né, foi em 42 que o Molière começa a namorar essa moça Madeleine Béjart. Como foi em 42 e essa mocinha nasceu em 42, então uma das maiores acusações que se fez contra o Molière é que ele havia casado com a própria filha. Porque essa Armande tinha exatamente as condições de ser filha do Molière. Ele não sabia nem bem quem ela era, porque ela era, na verdade, filha da Madeleine Simas com um caso que ela teve lá com o conde. E no entanto, contou para ele que a menina era irmã dela. E o Molière casou com essa Armande, que lhe deu um trabalho imenso. Ela era completamente infiel, por exemplo, né? Teve uma vida conjugal terrível. E aí, nesse momento aí, que essa coisa começa a se tornar um escândalo. Não é? Nesse mesmo ano, teve um sucesso espetacular com a Escola de Mulheres, que estreia no dia 26 de dezembro. O rei concede-lhe uma pensão vitalícia. Em 63, o Partido dos Devotos, que estava aborrecido com Molière, acusa-o de imoralidade de ter casado com a própria filha. Vira um escândalo social enorme. O rei, que gostava muito de Molière e que achava que Molière era impedível, toma a defesa pública de Molière contra a opinião da mãe dele. A mãe dele era devota. A Mana da Áustria era devota. O rei toma a defesa pública de Molière e aceita batizar o primeiro filho de Molière, que nasceu no ano seguinte, mas morreu logo em seguida. Morreu assim, com poucos dias. O fato de que o rei aceitou defender Molière publicamente salvou a sua vida, porque
Não houve até quem houvesse pedido a fogueira para a mulher nesse momento. Os devotos, né? Os devotos. Em 64, mulher anima a grande festa Os Prazeres dela Encantada de Versalhes com a peça A Princesa de Elis, uma peça feita só para esse assunto, para essa festa, uma peça inferior, e o Tartufo, que é uma das 3 ou 4 mais importantes peças de mulher, que é em seguida censurada, porque a rainha-mãe devota, ver um Tartufo, ataque direto aos devotos. É o maior escândalo da carreira de mulher. Quem já leu o Tartufo sabe, o Tartufo é um mentiroso, um falsário, um impostor, que é um sujeito que se faz de santarrão e que no fundo só quer lá pegar o dinheiro do Organ, né? Organ, que é a personagem central lá do Tartufo, e rouba todo o dinheiro da família, tal, o Tartufo. Então, o mulher botou de Tartufo lá os devotos que no ano anterior o haviam chamado de imoral. Obviamente que ele fez de propósito, né? Tem alguma dúvida? Mas os devotos já se organizaram e fizeram proibir a peça. Ela ficou proibida até o ano que morreu a mãe do rei. Quando morreu a mãe, o rei liberou o Tartufo também. Enquanto a mãe dele viveu, não teve coragem de liberar o Tartufo. O Tartufo é uma peça maravilhosa e divertidíssima. Nesse mesmo ano, Molière dirige a primeira tragédia de Racine, La Thébaïde, e começa a cooperação com um compositor, que é um compositor italiano, na verdade, Jean-Baptiste Lully, que na França é chamado de Jean-Baptiste Lully, que é um compositor extraordinário, maravilhoso, barroco, e que era italiano e que adotou a cidadania francesa e passou a ser conhecido pelo nome francês. Em 65, Molière encena Dom Juan, o Festim de Pedra, baseado na obra de Tasso de Molina, em torno da vida de Dom João Tenório. Nós temos o Dom Juan aqui no nosso curso ano que vem, no final do ano. Após algumas sessões, a peça censurada só voltaria a ser apresentada 174 anos após a morte de Molière, pelo menos na França. O sucesso de público com a peça L'Amour Médecin, o Amor Médico, né? Molière e Racine rompem relações após este último ter tirado de Molière a peça Alexandre Legrand e tê-la entregue à companhia rival do Hotel de Bourgogne, que era outro grupo. O Molière parece muito com o Shakespeare. Ele era ator, ele era diretor, ele era escritor e ele era empresário. Então, do mesmo modo que com o Shakespeare, ele tinha todas essas atribuições. O Racine e o Corneille, não. Esses dois eram basicamente escritores e autores. Não eram empresários. Mulher não. Mulher tinha muito jeito de Shakespeare, assim, tinha a mesma posição relativa do Shakespeare. Em 66, encenação do Misantropo, com fracasso de público. Sucesso de público com a peça Le Médecin Malgré Lui, que é traduzido por médico à força, de modo geral, aqui. Luís XIV dissolve a Companhia do Sagrado Sacramento, nesse ano. Em 67, nova proibição do Tartufo, mesmo usando o título L'Imposteur, o impostor. Em 68, encenado O Avaro, a última peça que o Paulo Autran fez na vida, antes de morrer, agora, há dias. Em 69, com a morte da rainha-mãe, Luís XIV libera o Tartufo. Em 70, Molière produz 2 comédias balés para a nobreza, Les Amants Magnifiques e Le Bourgeois Gentilhomme, considerado um ataque pessoal a Colbert, porque o Colbert era inimigo de Molière. Então, seguramente aí também é o Colbert, o tal do burguês gentilhomem, que é um sujeito que nós chamaríamos hoje em dia de novo rico. Isso é o burguês gentilhomem. E o Les Amants Magnifiques é uma peça de nenhuma importância, feita só para cumprir lá a tabela nas obrigações para com o rei. Para qual? Bom, não sei. Sei. É uma peça muito boa, sabe? Uma peça extraordinária essa. Uma das, digamos assim, as 5 maiores são o Avarento, o Misantropo, o Burguês Gentilhomem, o Doente Imaginário e talvez o Tartufo. Esse conjunto é o conjunto, digamos maior de Molière. Se for só ler 5 peças, é 5 só. Em 71, foi encenada a Fourberie d'Escarpin, as artimanhas de Escarpino. Em 72, morre Madeleine Béjart, que é a amante, né? A mãe da Armande, né? A sogra, né? Amante e sogra. Né? Sogra, amante. Então.
Em estreia Les Femmes Savantes, as Sabichonas, cumprimento com o compositor Jean-Baptiste Lully após 8 anos de trabalho conjunto, e os reis e os ministros estavam sem Versalhes. É quando finalmente o governo francês passa para Versailles. Em 73, o segundo filho do casal Molière morre com menos de um mês. Durante a 4ª encenação da peça Le Malade Imaginaire, o Doente Imaginário, na noite de 17 de fevereiro, na qual faz o papel principal, Molière sofre grave hemorragia bucal associada à tuberculose. Morre em casa por volta das 10 da noite. Não se pode dizer que ele não seja um ator realista, né? Morre como praticamente no palco, encenando o papel principal da peça, o Doente Imaginário. O fato de estar vestido de amarelo no palco expulsou essa cor para sempre dos figurinos teatrais da França. Ninguém usa amarelo na França mais desde então. E o mais importante, Molière é enterrado na sessão dos não batizados à noite, de madrugada, mesmo com a intervenção do Luís XIV, porque atores não podiam ser enterrados em solo sagrado, a não ser que tivesse no último minuto abjurado do seu passado, que não foi o caso de Molière. Então, Molière tinha uma profissão tão desconsiderada, tão desclassificada, que não pôde nem ser enterrado como um cristão católico qualquer. Em 80, Luís XIV manda fundir a companhia de Molière com a do Hotel de Bourgogne, sua antiga rival, criando La Comédie Française e La Maison de Molière. Então, isso que a gente chama de Comédie Française é o resultado da fusão da companhia de Molière com a do Hotel de Bourgogne, uma homenagem que o rei da França fez a ele. Em 1810, destruído por Luís XIV o convento de Port-Royal e com ele o coração político do movimento jansenista na França. Em 1817, 100 anos depois, os restos de Molière foram transferidos para o cemitério Père-Lachaise e enterrados ao lado dos despojos de La Fontaine, onde estão até hoje. Então, não é uma história maravilhosa? Vocês não conseguem imaginar o Gérard Depardieu fazendo o papel de Molière num filme, contando essa história toda? Não dá para imaginar facilmente o Gérard Depardieu fazendo o papel de Molière? Pense como é adequado, né, para o... Alguma dúvida, pessoal? Podemos ir em frente? Pois não, Lindomar. Bate. O Lindomar está reclamando do ar. Filha, pega uma aguinha para mim, por favor. Tá, o Lindomar está reclamando do ar, eu não sei como é que faz. Aí tem aí um... Lindomar, ela vai ver o que... Obrigado. Então tá certo, pessoal. O que é importante que vocês compreendam, que essa história que vocês vão ler agora, é para ser compreendido na sua plenitude, depende muito de vocês entenderem o seguinte. Deixa eu ver se eu explico para vocês em 5 minutos isso, antes de a gente começar a ler. A história que nós vamos ler é uma história que acontece na corte de Luís XIV. A corte de Luís XIV é uma coisa de uma suntuosidade nunca antes vista na Europa. Porque é uma coisa tão extraordinária. A França era o país mais rico da Europa. Quando houve a Revolução Francesa, a França ainda era o país mais rico da Europa. E há historiadores, por exemplo, que explicam a diferença entre a razão pela qual a família real inglesa sobreviveu, enquanto a família real francesa desapareceu, é que a família real inglesa sempre foi pobre. Era gente pobre, assim, que vivia do quê? Vivia de ganhar uma participação nos negócios e comércio exterior da Inglaterra, enquanto a família real francesa era uma coisa de suntuosidade absoluta. Então construíram aquele palácio em Versalhes, que é uma coisa indescritível, tão grande que é, tão extraordinária, e aquilo virou uma espécie de festa que não acabava mais, uma rave permanente, né? Um negócio de uma coisa de gente muito rica. Então, um banquete atrás do outro, uma festa acabava, já entrava outra, ninguém percebia que tinha mudado de festa. E o Molière, então, era o sujeito que era empregado do rei para animar essa gente, mais o Lully, mais não sei quem, todo mundo era empregado do rei, da coroa, e os melhores artistas da época trabalhavam para o rei. Sempre foi assim. Mozart trabalhou para o rei da Áustria, Bach trabalhou, o Beethoven trabalhou, todos os grandes artistas trabalharam para os reis. E eu não diria, não era no caso de Molière. Então ele era um sujeito talentosíssimo, que fazia então peças
que mesclavam, então, mesclavam as peças, alternavam entre peças lidando com assuntos reais do interesse das autoridades e peças em que ele criticava aquela vida. Foi Molière quem inventou o bordão ridendo castigat mores. Embora costume se atribuir isso aos antigos, na verdade aí é um equívoco. Foi Molière quem inventou a história, a expressão latina, ridendo, rindo, castigat, castiga, mores, os costumes. Então, Molière era, ao mesmo tempo, alguém do poder, ou seja, era alguém que frequentava o poder, e, ao mesmo tempo, era um fulano que se dedicava a fazer críticas, né, aos costumes, daqueles costumes. E a história que nós vamos ver aqui agora só pode ser compreendida se vocês imaginarem que esse clima social que Molière está aqui acusando e criticando era o clima que predominava lá na corte de Luís XIV, que era um mundo assim de futilidades, um mundo de relações sociais completamente formais, era um mundo de gente assim que vivia numa certa fantasia. A personagem central da história chama-se Alceste. E esse Alceste é um sujeito inconformado com a hipocrisia social. Ele não aceita e não atura o modo como pessoas são. E ele entra, então, em conflito com uma porção de gente, sobretudo com a sua namorada, Celimene, porque ele resolve se apaixonar por uma jovem viúva chamada Celimene. As idades são mais ou menos, a gente não sabe bem, né? Mas o Alceste deve ter aí uns 35, 40 anos, e a Celimene deve ter uns 25 a 30, mais ou menos. E ele se apaixona por uma mulher chamada Celimene, que é exatamente o contrário dele. Porque se ele é um fulano incapaz de fazer uma adulação, incapaz de dizer alguma coisa que de fato não sente, uma pessoa que tem um trato social muito difícil, a Celimene é a rainha das cortesias, é a rainha da simpatia, a rainha da mundanidade, mais ou menos assim. Então, o principal conflito que há aqui entre personagens é entre o Alceste e a Celimene. O Alceste é o rei da sinceridade e a Celimene é a rainha da hipocrisia. O misantropo é o próprio Alceste. O Alceste é o misantropo. Misantropo significa aquele que detesta a humanidade. Misantropo é o contrário de filantropo. Filantropo é aquele que tem amor pela humanidade. O misantropo é aquele que tem ódio da humanidade. Então, esse Alceste tem horror à humanidade. Há quem diga que essa história aqui refere-se, no fundo, ao Timão de Atenas, que é uma peça de Shakespeare. Mas não é verdade, o Timão de Atenas conta uma história paralela, mas não é a mesma coisa. E o misantropo, então, é a história do Alceste. Alceste é a nossa personagem central. A peça foi traduzida pela Geni Clavin Segal, como sempre, uma tradução poética, tendo que acertar o conteúdo e fazer as rimas é muito difícil, portanto, de vez em quando nós vamos recorrer aqui ao original para esclarecer determinados pedaços. Mas ela é, em geral, boa, e como é um francês, como é um português, né, uma tradução em verso, nós vamos ter que ter aqui um grande esforço dramático da parte aqui dos nossos colegas, para que nós leiamos isso com a densidade dramática necessária para que isso tenha muita graça, tá? Então podem exagerar à vontade, não esqueçam que isso é uma peça cômica, não tenham constrangimento em liberar todo o seu potencial dramaturgo que você certamente tem. Eu começo lendo aqui essa pequena introdução. Normalmente considerada a obra maior de Molière, O Misantropo teve fraca recepção quando encenado pela primeira vez, no dia 4 de junho de 1666, talvez porque o sabor agridoce da peça tenha frustrado no público a expectativa da comédia pura, o redento castigat mores, expressão inventada por Molière e equivocadamente atribuída aos antigos. Confirmando essa desconfiança, para Otto Maria Carpo, O Misantropo é a mais trágica de todas as comédias de Molière. Quer dizer, é uma comédia, como também o Tartuffe é assim, que não se dá muita risada, a não ser em 2 episódios, há 2 trechos divertidíssimos, maravilhosos, mas no fundo há sempre um sabor agridoce no final da história.
Isso é o que caracteriza o Molière. Essa comédia séria, ambientada na alta sociedade parisiense da corte de Luís XIV, o Rei Sol, narra as desventuras de Alceste, cortesão enfastiado com a hipocrisia dos salões de Paris, que está apaixonado justamente pela popular Célimène, que tem um comportamento exatamente oposto. O embate entre o misantropo Alceste, o campeão da sinceridade, com sua amada Célimène, a campeã da hipocrisia, é contado em 5 atos, todos passados nos salões de Célimène. A peça tem um subtítulo, O Atrabiliário Amoroso, que remete à ideia de que Alceste tem personalidade melancólica. Naquele tempo, os médicos achavam que havia 4 tipos de personalidade diferentes, 4 tipos de caráter, que eram aí derivados da presença maior de um dos 4 humores do corpo. Então, havia 2 humores do fígado, o sangue e a fleuma, que é alguma coisa que nós chamaríamos hoje de linfa, provavelmente. Conforme a presença maior de uma dessas 4 humores, você tinha, então, caráteres diferentes. Um atrabiliário é o sujeito que é melancólico, é dominado por um certo humor do fígado. Então, chama-se assim a peça, O Atrabiliário Amoroso. O Alceste que seria o sujeito com melancólico. Em outras peças de Molière também aparecem personagens com os nomes Garanelli, Oronte, etc., prática herdada da comédia dell'arte, que repete tipos estereotipados como Pantaleão, Arlequim, Colombina, Polichinelo, Pierrot, etc. Então, esses são os tipos da comédia dell'arte que se repetem em todas as peças. Com Molière também é assim, em parte. Uma boa parte dos nomes de Molière estão em 3, 4, 5 peças diferentes. Quem fez isso depois também, mas não com o mesmo nome, mas com o mesmo sentido, foi Balzac. Aquelas personagens balzaquianas da comédia humana são todos modelos sociais humanos, mais ou menos fixos. E esses modelos sociais humanos se repetem em todas as histórias. Então, Balzac também fez a mesma coisa, que é ter um estoque de personagens centrais que modelam determinadas características dos seres humanos. Como é que é? O criado velhaco, né? O advogado safado, um amante espertalhão, não é isso? O feirante ladrão. Essas personagens assim estão lá na comédia dell'arte, estão em Molière também, e depois irão aparecer em Balzac, já sob a forma de romance. E aí, então, estamos aí no início da história. Toda a história passa-se em 12 horas apenas. Toda a história acontece nos salões da casa de Célimène, que é uma jovem e riquíssima viúva, que é assediada por muitos pretendentes, aos quais ela nunca diz não, e que nunca escolhe, entre os quais ela nunca escolhe. E entre esses pretendentes está o Alceste, que acha aquilo uma barbaridade. E o Alceste quer que a Célimène decida se por ele ou pelos outros. Essa é essencialmente a história. A Célimène, por outro lado, não acha uma boa ideia decidir nada, porque afinal de contas a posição dela tem um certo valor, um certo charme. A sua casa é o dia inteiro frequentada por jovens parisienses das melhores famílias, querendo casar com ela. Então ela mantém aquela situação em suspense, tratando todo mundo assim com mais ou menos o mesmo jeito, enquanto que o Alceste acha aquilo tudo o fim do fim, e quer que o Alceste, quer que a Célimène decida-se por ele ou por ela. A peça começa numa conversa entre o Alceste e o Filinto, que é um amigo dele, embora não sabemos se é o melhor ou o único. O Filinto é um amigo dele que não concorda com o modo como o Alceste age, e começa então a peça com uma discussão entre o Alceste e o Filinto. Anatólio, por favor. Para variar, né? Muito bem. Filinto encontra Alceste na casa da rica e jovem viúva Célimène e quer saber por que seu amigo o trata com desprezo. Mas, diz-me, por que essa esquisitice? Alceste esclarece: deixai-me aqui, de mim vossa cara se esconda, e confessa a razão de seu aborrecimento. Devieis morrer, sim, morrer de vergonha. Não se pode escusar tão indigno deslize
e o homem de bem não há que não escandalize. Vejo-vos acumular um homem de ternuras, carinho, admiração, protestações e juras, com furores de afeto e ofertas de 1000 laços, de perene amizade, imbuís vossos abraços. Indago, após quem é o homem que tanto se ama, e mal podieis dizer como é que ele se chama. O Alceste viu o Filinto encontrar um sujeito na rua, cumprimentá-lo, que bom que encontrar você e tal, depois não sabia nem o nome do sujeito. O Alceste acha isso o fim do fim, que se trate assim com uma deferência tão grande, um fulano que você não tem a menor ideia de quem é no fundo. Então é isso que ele está chateado com o Filinto, porque ele não concorda que o Filinto tenha essa atitude de exagero social. Estão entendendo, né? Com que o Alceste está chateado? Muito bem. Continuamos. Tão logo após o adeus, caem gentilezas tais, e de inepto e maçante é que agora o tratais. Pudera, isso é covarde, é coisa indigna, infame, rebaixar-se a trair da própria alma o ditame. E se por desventura houvesse eu feito tanto, de peso enforcar-me-ia em qualquer galho ou canto. Então, se fosse eu no seu lugar, que fez o sujeito bem, depois quando virou as costas falei mal dele, eu me matava. Porque isso é uma hipocrisia enorme, você não tem vergonha de ter feito isso. É o Alceste brigando com o Filinto. Tá? Todo mundo entendeu a razão da briga, né? O Alceste é o sujeito que não admite nenhuma possibilidade de falsidade. E o Filinto é um sujeito normal, entendeu? Que faz coisas que todo mundo faz. Por favor, Anatólio, continuando. Alceste exige que Filinto seja sincero, e que o homem de bem só diga o que da voz do coração provém. Mas Filinto argumenta que, se nos abraça alguém com diligência leda, forçoso a retribuir-lhe, e isso na mesma moeda. Alceste irredutível contra-argumenta. Não, com baixezas tais, meu ser não se acomoda, é o que afeta o pessoal que julga estar na moda. E nada odeio mais do que essas contorções de amizade eternal, juras e exortações. A roda, a dispersão dos abraços mais fúteis e afáveis orações de palavras inúteis, as quais de polidez marca igual compasso para com o homem de bem e para com o palhaço. O proveito onde está, quando o homem vos mima, com juras de amizade, amor, fé e zelo, estima. As loas que vos faz de admiração reveste, se corre o mesmo, faz com qualquer cafajeste. Se corre e o mesmo faz com qualquer cafajeste. Se corre, o mesmo faz. Quer dizer, qual é a vantagem que tem, então, de ser bom? Porque será tão elogiado quanto alguém que é um completo desmerecido, né? É isso que ele está dizendo, que ele não admite essa hipocrisia. Não, jamais quem a honra em plano alto situa, um preito aceitará que assim se prostitua, e é misturada, a qual sempre hei de estar adverso, ver-se num caldeirão com o resto do universo. Na alguma preferência, uma estima é baseada, e estimar todo mundo é não se estimar nada. Se aos vícios aderis dessa época presente, pipocas, é que já não sois de minha gente. De um coração recuso a complacência imensa, que entre o valor não faz nenhuma diferença. Quero ser eu destacado, e a falar, claro, o amigo da espécie humana em bloco é alguém a quem não ligo. Muito bem. Então, o Alceste está dizendo porque é que ele não suporta e não aceita o comportamento do Filinto. Mas o Filinto tem alguma coisa a replicar. Filinto diz que deve quem é do mundo adaptar-se pro forma à aparência civis que nos exige a norma. Mas Alceste pensa se deve punir a indigna ostentação de uma falsa amizade e que os reais sentimentos não se ocultam jamais sob ocos cumprimentos. Muito bem. E aí, o que vocês pensam? Vocês estão achando que quem tem razão? Alceste ou Filinto? Quem é que acha que é o Alceste? Sim, mas assim, em princípio, você tem mais simpatia por quem? Quem é que você tem simpatia? Quem é que acha que é pelo Alceste? Quem é que acha que é pelo Filinto? Bom, veja,
O Molière não vai jamais, em nenhum momento da história, resolver o problema para nós. Mas ele vai nos deixar todos os elementos maravilhosos para nós podermos entender o que está acontecendo aqui no final. No entanto, o que nós temos aí é uma contraposição um pouco assim, digamos, excessiva, né? Um pouco exagerada até, entre um fulano que é absolutamente rigoroso em não aceitar nenhuma espécie de hipocrisia e o Filinto que acha que a vida social é feita assim, desse jeito mesmo. E que, no entanto, nós não temos com relação ao Filinto uma má impressão. Temos, assim, de que ele é um sujeito mau? Não temos, nenhum dos dois, né? Nenhum parece ser mau, parece ser mau. Muito bem. Aí o Filinto vai tentar dar o checkmate no Alceste agora. Muito obrigado. Oxana, por favor. Filinto, inconformado com a posição radical de Alceste, pergunta-lhe se deve dizer na cara de alguém que lhe despreze. Sim. Como? Iríeis vos dizer à velha Hermínia que não convém fazer-se assim de bonitinha, e encher de ruja a cara e de camada branca. De certo. A Dorilás, que o grão fidalgo banca, que de seu lado todo ouvinte ele escorraça, a apregoar sua bravura e o brilho de sua raça? Pois sim, é brincadeira. Alceste diz que na corte e fora é só covardia, adulação, injustiça e perfídia, interesse e traição, e que a fúria em que se dana o leva a provocar todo o gênero humano. Filinto adverte que mudar por vossa causa e que o mundo não vai, e já que é a franqueza o que assim vos atrai, digo-vos livremente o serem vossas lides vistas como comédia em toda parte onde ides. Alceste diz que tanta algeriza tem aos homens que levaria a mal se eles lhe dessem razão, pois concebeu pela natureza humana uma aversão mortal, seja porque os homens são falsos e maldizentes, seja porque são complacentes. Então, é por isso que o Alceste é chamado de misantropo, porque ele tem tanto ódio do ser humano, ele acha o ser humano tão desprezível, tão falso, tão hipócrita, tão mentiroso, que ele detesta a espécie humana em geral, como grupo, assim. Por isso é que é o misantropo, o nome o binômio do Alceste. E enquanto isso, o Filinto diz, o senhor vai dizer para a tua fulana que ela fica ridícula de rude? Pô, sim. Você vai dizer para o fulano e tal, não sei o que, vou. Tá? O Filinto acha que dizer essas coisas é tudo uma barbaridade, que não se devia fazer isso. No entanto, o Alceste insiste em que ele que a fórmula dele de sinceridade que está certa e não a outra. Muito bem. Cada um vê um ponto de exagero do outro, né? É que há um certo exagero dramático aqui, porque isso é uma peça, é um pouco burlesco, a origem disso, no fundo, é a comédia dell'arte. Seguramente aqui há uma espécie de exagero coletivo, né? Mas, tanto no modo de ser, quanto no modo de ver, né? Nas duas coisas, assim. Mas vai ficando cada vez mais interessante, e nós ficaremos cada vez mais em dúvida sobre quem tem razão nessa história. Muito bem. Por favor, Luciana, continuando. Alceste lembra Filinto que tem um processo contra um tratante mor, que apesar de ser chamado de maral, biltre e ladrão, é por todos acolhido, e se há cargo a pleitear contra gente de bem, de honra, reputação, é ele que o obtém. O Messa, aquilo são para mim chagas mortais, o ver que o vício e o mal fruem contemplações tais. E às vezes se me dá a irresistível gana de num deserto aliar-me a toda a espécie humana. O Alceste está dizendo uma coisa importantíssima aqui, que é dizendo que, às vezes, a vontade que ele tem é de morar num deserto para não ter nenhum ser humano em torno, à vista. É isso que ele está dizendo aqui. Muito bem. Filinto diz-lhe que é preciso conservar a virtude em suportável nível,
e que foge à razão perfeita a toda extremidade, e deve a gente ser sagaz com sobriedade. É um comentário aristotélico, né? Aristóteles que disse que a virtude está no meio. Então esse é um comentário tipicamente aristotélico. Veja, o teatro tem um problema para resolver, que é a vinculação da opinião do público. No teatro grego, o público falava pelo coro. O coro representa a voz da plateia, né? No teatro shakespeariano, quando ele quer botar o público falando, ele inventa um bobo da corte, qualquer um daqueles bobos shakespearianos é o povo falando. No teatro de Molière, ele inventou uma outra pessoa chamada raisonneur. O raisonneur, quer dizer, o sujeito que diz com a razão, né? O raisonneur, chama assim em francês. O que é o raisonneur? É uma personagem de Molière que faz os comentários de bom senso no meio da história. É como se fosse o povo falando. Faz isso que o Lindomar acabou de dizer. O raisonneur é o sujeito que diz assim, espera aí, né? No momento esperais, estáis, né? Olhando apenas a parte má de cada um, estáis. Para usar aqui, digamos, o mesmo tipo de linguagem do Molière. Então, o raisonneur é o sujeito que, no teatro molieriano, né, funciona como o bobo no teatro shakespeariano e funciona como o coro no teatro grego, que é aquele fulano que entra no meio da história e faz um comentário mais ou menos de bom senso, como se o povo, né, representasse assim uma espécie de bom senso. É um bom senso um pouco flutuante, mas em última análise, uma espécie de bom senso. Então, o que está fazendo aqui o Philippe nesse momento é sendo raisonneur, tá? Tem um papel dramático especial na história, tá? O Philippe nesse momento. Podemos continuar, por favor. Dos homens, por demais, exige a perfeição. Faça seus tempos jus, sem rija obstinação. E, a ver como anda tudo, é absurdo sem segundo. Alguém querer meter-se em corrigir o mundo. Observa como vós, sem coisas que, em resumo, podiam ir melhor, tomassem outro rumo. Mas, por mais que eu encontre abusos desse estilo, não faço como vós, não bufo e não estrilo. Vejo os homens quais são, com as falhas que em si trazem, e acostumo minha alma a aturar o que fazem. E creio que na vida fleuma a que sou fiel, filósofa há de ser tanto quanto vosso fel. Uma maravilha esse trecho, né? O trecho do raisonneur. É muito bem traduzido. Você olha no francês, está muito bom também, né? Mas aqui você tem sempre a contribuição poética do tradutor, porque é a poesia isso aqui, né? Então, o que ele está dizendo para o Alceste é que ele está querendo mudar o mundo e que ele exige demais das pessoas. E que ele acha também de um monte de coisa ruim, mas nem por isso ele sai por aí fazendo isso. E que ele tem uma fleuma. Né? Fleuma também é outra expressão desta ideia dos humores. A fleuma, o tipo fleumático é um sujeito assim, entre os 4 tipos, né? O fleumático não é como o atrabiliado, o formático é um sujeito tranquilo, sereno, é um dos 4 tipos básicos de caráter, né? De acordo com a interpretação antiga dos humores. Muito bem, e aí então? Quem é que está ainda ao lado do Alceste? Continuam? Vocês compreendem que o autor está aqui fazendo conosco um jogo maravilhosamente inteligente de nos mostrar cada vez coisas novas sobre os dois comportamentos? Talvez de todos os livros que nós vimos esse ano aqui, esse tenha a maior utilidade pessoal de todos. Quer dizer, nenhum outro será tão útil para como, né, é tão assim, prêt-à-porter como esse aqui. Pois é, não sei. Será que é? Não sei. Pode até não ser bem assim. Talvez em alguns momentos seja o contrário. Não sei. Bom, vamos esperar para ver o final, né? É importante vocês compreenderem o que está aqui em jogo, que é uma diferença de visão. Muito obrigado, Roxana. Zaida, por gentileza. Como Alceste quer saber do amigo se ele não se revoltaria contra a traição de um amigo, Filinto diz que não se ofende em ver homens cruéis, injustos e venais,
mais que ver aves de carniça, imundos percevejos, lobos cheios de raiva e símios malfazejos. Filinto recomenda ao Alceste amainar contra a parte adversária o excesso e cuidar um pouco do processo. Há várias menções a processos do Alceste. Ele é um sujeito que, pelo seu modo peculiar de ser, arruma encrenca com todo mundo, né? Então ele tem vários processos, respondendo a vários processos. O autor não é muito, não nos ajuda a saber exatamente se são vários, ou um ou dois. Há seguramente dois processos diferentes. Um desses é esse aí, e o outro, um que aparece mais tarde. Não parecem ser o mesmo, embora haja quem tenha interpretado como sendo o mesmo. Então, o Alceste tem lá um processo contra si, que ele simplesmente abandonou, não foi visitar os juízes. Imagina-se que naquela época as relações públicas com os juízes fosse uma coisa importante. Isso acho que não é mais o caso no mundo moderno, pelo menos no Brasil, mas naquela época seguramente era. E ele então, porque não quer de modo nenhum conceder nenhuma hipocrisia, ele não toma conta do processo, e o Filinto o adverte de que isso pode ter um resultado desastroso. Vamos ver o que é que ele nos conta. Alceste se recusa a visitar os juízes porque acha que sua causa é tão justa ao ponto de ter até prazer em perdê-la. Impaciente com o radicalismo do amigo, Filinto lembra-se que Alceste anda apaixonado por Celimene, uma mulher em tudo contrária à prática da sinceridade, e pergunta-lhe provocativamente se tamanha integridade estás a achá-la aqui acaso em quem a mais? É a história da paixão lá daquela feira voadora por aquele dono da boate. Vocês lembram desse filme A Noviça Voadora? Não tinha uma noviça voadora que era a irmã Bertrini, apaixonada pelo dono da boate, o Carlos não sei das quantas. Né? Só os que têm assim mais de 20 anos lembrarão seguramente. Né? Tinha um filme na televisão que tinha uma freira que voava no cinema, no filme. Ela voava, assim, literalmente. E ela chamava-se Irmã Bertrini. E ela morava num convento e era apaixonada por um dono de uma boate que tinha do lado, que era o jeito mais escrupuloso assim que você possa imaginar. Então esse amor aqui do Alceste pela Celimene parece com essa situação de um amor muito contrastivo, assim, das pessoas muito diferentes. Né? Muito bem. Ele está dizendo para o Filinto, diz para o Alceste: olha, você com essa história toda, como é que você então namora fulana? Que é exatamente isso que você critica. Né? Vamos ver o que ele responde agora. Mas o que na questão em grau maior se estranha é a escolha em que no amor vossa alma se emaranha. Inclinação por vós, a honesta Eliante sente, como é? A Chinoé, a moralista olha-vos languescente. Essas são as outras duas personagens femininas. A Eliante é a prima da Celimene, e essa Arsinoé aparece várias Arsinoés em mulher, sabe? Essa aqui é uma fulana assim, santarrona, assim, devota, e ao mesmo tempo ela é maledicente, ela é uma pessoa assim, com uma prática diferente do que da realidade. Essas duas aí teriam já demonstrado interesse matrimonial no Alceste, que é solteiro. Não é isso? Tá? Então está aqui o filho dizendo: por que você não pega as outras duas aí? Foi logo pegar a Celimene? Muito bem, vamos lá. Mas negai-vos a tudo o que assim vos acelhe. E quem enlaça o seu... Como é? Enlaça o seu voz, prende Celimene? De quem o humor faceiro e o gênio maldizente? De quem o... tão concordantes são com as normas do presente. Veja, o humor faceiro e o gênio maldizente é concordante na Celimene com as normas do presente. Quer dizer, ela é altamente adequada, adaptada aos tempos modernos daquela época. Né? Se a essas normas votais de tanto ódio e frialdade,
Como é que as naturais, sem mais nessa beldade? Que é a Celimene, né? Alceste argumenta que a jovem viúva tem a arte de agradá-lo, que confia em quem da alma o mal da era lhe expurgue, que está certo de ser por ela amado e que justamente teria vindo ali para exigir dela uma definição entre ele e os outros pretendentes. Filinto lhe confessa que, no seu lugar, teria preferido ele antes, prima de Celimene, porque, sendo ela honesta e sincera, mas conforme essa escolha, a vosso gênio era. Alcestes responde que não é a razão o que regula o amor. E aí, por isso, o Alceste admite que a tal da Celimene é uma escolha inadequada dentro das expectativas morais que ele tem do mundo, porque a Celimene é um tipo coquete, assim, um tipo deslumbrada, né, um tipo falsa, né, mundana, no sentido não pior da palavra, né, mundana no sentido assim de gostar do mundo social e tal. E o Alceste é um sujeito que exige um mundo muito diferente disso. Então, o Filinto está estranhando que ele tenha logo se apaixonado por a Celimene, quando ela é totalmente ao contrário das expectativas dele. O Lippold, aquele psicólogo húngaro, diz que os melhores casamentos são aqueles que são feitos quando as pessoas associam a mesma loucura. Então, quando a loucura é igual, funciona. É uma maneira bem prática de dar certo. Então, parece que aqui no caso não é a mesma coisa, né? Então, vamos ver se esse casamento sai ou não sai. Essa é uma questão importantíssima, que é a razão de estarmos aqui hoje, saber o que é o desfecho disso, e vamos saber isso depois do nosso intervalo, daqui a 15 minutos, tá? Tomamos um cafezinho, tá bom? E voltamos logo lá. Vamos lá.